Tatiana Soares e começa agora mais uma edição do Mulheres Antenadas. Fique antenada que no programa de hoje vamos tratar de um assunto que nós mulheres sabemos muito bem do que se trata, a famosa TPM. E aproveite também para poder participar do nosso programa pelas redes sociais, através do Twitter no @antenadas na TV e pela página do Facebook Mulheres Antenadas. Boa tarde, sou Luciana Andrade e hoje começo fazendo uma pergunta a você que está nos assistindo. A TPM é doença, distúrbio ou frescura de mulher? Será que os maridos, namorados e até mesmo os amigos deveriam ser mais compreensivos? Você, antes da menstruação, alguns dias tem um comportamento diferenciado, é porque você pode sofrer de tensão pré-menstrual. E para falar hoje sobre o assunto, estamos recebendo o médico ginecologista e obstetra, Dr. Charles. Boa tarde, Dr. Charles. Obrigada pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos que nos assistem nesse programa, realmente que vai levar uma informação que eu acho muito preciosa para as mulheres. Então, esse programa Mulheres Antenadas tem realmente o nosso respeito, o nosso carinho. Aqui estou e espero que nós possamos levar aos telespectadores, né, tudo que elas precisam saber sobre TPM. Sim, e hoje já se sabe que 60% das mulheres em idade reprodutiva apresentam alguns dos sintomas da TPM. E aí eu já pergunto ao senhor, Dr. Charles, já pode ser considerada, classificada os sintomas da TPM como uma doença ou algum distúrbio? Olha, Tatiana, tem estudos que mostram, além de 60% das mulheres pode apresentar a TPM, chega a 75% às vezes, só que com sintomatologia, muito menos mulheres que apresentam a sintomatologia. Então, eu não diria que hoje assim, a Luciana colocou a questão da frescura, que muitos namorados até pensam nessa questão, lê do engano, né? Porque isso é um alvoroço para a mulher, é uma mudança assim, hormonal muito grande e não é uma doença hoje, é uma síndrome, né? Tanto é que você hoje, para tratar, você não vai usar uma medicação ou tudo, porque é ampla. Então, carece de várias coisas para você fazer para a mulher se sentir melhor na questão da tensão pré-menstrual. Dr. Charles, e para o pessoal em casa entender, explica como que funciona o ciclo menstrual. Qual o período que a gente pode identificar realmente como o período da TPM, da tensão pré-menstrual? Veja bem, você no período que antecede, uns 2, 3 dias que antecedem a menstruação, a mulher já começa a sentir, né, aquele problema. Aí, várias coisas que mostram essa síndrome. Então, a mulher começa a ficar ansiosa, começa a ficar agitada, tensa. Se ela puder pegar o namorado, torcer o pescoço do namorado, ela vai fazê-lo. Vontade de né? morder até as verdades. E a mulher fica assim realmente muito intolerante, mas não é por causa daquilo que a gente no começo, é porque realmente é uma mudança realmente muito grande. Então, a mulher vai apresentar aquilo que a gente falou, né? Ela pode ficar assim, triste, pode ficar chateada, pode ficar um pouco agressiva, ela pode inchar um pouquinho, ela pode ter falta de apetite, mas pode também comer muito, entendeu? Então, são várias nuances que acontecem na questão da TPM nesse período que antecede um pouquinho a menstruação. Entendi. E a gente já fica falando de mulher, 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 mas lembrando um pouquinho, né, que as meninas, por exemplo, quando já tem a primeira menstruação, que é chamada de menarca, não é isso? Elas também já podem apresentar algum sintoma de TPM? Com certeza, Tatiana, elas já começam, tá? Você vê às vezes a menina com 13, 12 anos e hoje cada vez mais com estímulo visual, né? Com estímulo da televisão, desses meios de comunicações sociais que são grandes, e aí as meninas já começam, inclusive, a ter a menarca mais cedo. E mais cedo elas estão mais irritadas, mais chateadas, às vezes mais deprimidas. Tudo isso talvez não. Hoje a gente já sabe que a TPM influencia muito nessa história e principalmente dessas meninas um pouquinho mais novas. Entendi. Então a causa da TPM seria essa mudança hormonal do corpo da mulher e depois uma como é que eu posso dizer, que desregula, alguma coisa assim, mas é hormonal? A questão ela é basicamente hormonal. Há uma alteração hormonal muito grande, entendeu? E aquilo causa um distúrbio sério.
A mulher vai ter uma sintomatologia, uma gama muito variada, devido, provavelmente, à ausência, né? Hoje já se sabe da vitamina B6, que atua intensamente nessa área, a piridoxina, os ácidos gama-linoleicos. Então, essas coisas que são os ácidos graxos, e isso aí pode alterar muito assim, a cabeça da mulher, e aquilo somatiza, e o corpo vai mostrar essas reações que começam Então, na verdade, além de ser uma mudança hormonal, tem o fator externo aí também que influencia bastante, né, no comportamento. Muito, psíquico e externo, né? Aquilo é uma mudança realmente muito grande. Doutor Charles, e assim, quais são as principais características e sintomas? Como que a gente pode identificar realmente que a pessoa está com a TPM, que uma mulher está com TPM? Você vai vendo, nesse período que a gente falou, que antecede a menstruação, onde ela vai ficando um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais agressiva, um pouco mais assim, às vezes ela se fecha em si mesma, sabe? Às vezes os pés, o corpo inchado. Tanto é que a gente não aconselha, às vezes, anticoncepcional nessa época, entendeu? Porque ele pode reter líquido e causar esse inchaço maior. Então, são aquele choro fácil. Mas cada mês é um pouco diferenciado. Um mês a gente vai apresentar um sintoma. Por que é isso? A gente tem, às vezes, está chorando muito, no outro mês está com muita vontade de comer ou está agressiva. Luciana, na área de saúde, medicina, nem sempre, nem nunca. E a gente não é, por exemplo, uma questão matemática, entendeu? Então, o organismo seu reage diversamente todos os meses, né? Você pode, naquele mês, você está com um problema de outra natureza, então você foca mais naquilo, interferindo no seu eu, onde eu disse você somatiza. Então, você apresenta mais uma coisa. Você tem um problema familiar, por exemplo, às vezes você foca mais naquilo e se apresenta de um jeito. No outro mês, são outras variáveis que interferem na questão do seu corpo, do seu eu, e aí você manifesta diferentemente. Então, muito bem colocado, nem sempre você vai ter as mesmas respostas aos problemas que você tem vivenciado. Depende muito do que eu estou vivendo naquele momento, naquele mês. Do meio ambiente, dos problemas que você traz consigo, entendeu? Isso tudo influencia aquela carga de manifestação que você vai fazer naquele determinado período. Tá certo. O doutor Charles fez um comentário agora que às vezes não é recomendado a pílula anticoncepcional no período que antecede a menstruação para não reter líquido. Mas assim, a mulher de casa perguntou, e como que eu faço? Corre risco de gravidez? Não, aí você não corre risco de gravidez, Tatiana, porque a mulher, nós temos vários tipos de anticoncepção. Então você pode usar um anticoncepcional de barreira, por exemplo. Tem o DIU, tem o diafragma, entendeu? A camisinha. A camisinha, preservativo, claro, né? Que você pode usar sem ter problema de gravidez e tá cuidado. E além de tudo, com um avanço muitíssimo grande, que você está se cuidando das questões que é de transmissões de doenças sexualmente de doenças sexualmente transmissíveis. Tá certo. Então, assim, nós mulheres estamos assistindo em casa, fala, não, mas eu tenho TPM, minha amiga não tem, ou a minha mãe. Então, as mulheres variam muito, né? De mulher para mulher esses sintomas. Umas têm, outras não têm. Mas aí eu pergunto para o senhor, já existe uma classificação que é leve, que é moderado, que é intenso? O médico já sabe identificar isso para poder tratar? Isso aqui não tem, por exemplo, um protocolo dizendo esse tipo de coisa. Mas você, com o tempo da sua vivência e tudo, você já analisa, entendeu? Você sente quando aquela paciente realmente ela está ou mais ou menos acometida do problema. Tanto é que um dos grandes problemas mundiais hoje, não é nem aqui no Brasil, não é nem aqui no Distrito Federal, essa patologia, essa síndrome, como eu disse, é questão financeira. Porque as mulheres faltam no mundo inteiro, essas mulheres que têm esse problema, chegam a faltar 2 dias no mês ao trabalho. Você soma todas as mulheres do mundo e vê o tanto que todos estão perdendo com essa questão econômica financeira. Então, nós temos que estar bem atentos e a gente tem que olhar isso com carinho, não é olhar como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse, como a gente já falou várias vezes, a questão que não é nada, que é frescura, que não é nada. Ao contrário, há um distúrbio, nós temos que tratar e nós temos que cuidar. Até mesmo porque, primeiro, você precisa tratar a mulher. Segundo, é uma questão E se falando de financeira. tratamento, o que pode ser feito para prevenir a TPM, a tensão pré-menstrual? Luciana, o melhor é a nossa colega que está nos assistindo é procurar o ginecologista. É procurar o médico, né? Mas assim,
eu vou falar coisas mais genéricas sobre essa questão. Como eu disse que é uma síndrome, você não pode usar uma coisa só para tratar uma síndrome. Então, você vai usar mais uma gama de medicamentos e de orientações. Então, como eu já disse há pouco, você pode usar a vitamina B6, você pode usar os ácidos graxos, você pode usar uma questão de suma importância, que são os exercícios físicos, que realmente ajuda mais, porque essa mulher, à medida que ela vai fazendo exercício físico, ela está ali olhando outras coisas, ela não está pensando numa possível enfermidade, entendeu? Então aquilo alegra muito o ambiente e melhora muito o seu estado psicológico. Então, isso ajuda, uma terapia, entendeu? Fazer essa questão também ajuda. E a questão medicamentosa, ela até é um pouco menor. Hoje, a gente tem entendido que quanto mais você conversa, mostra, e ela tem uma vida saudável, principalmente no exercício físico e na alimentação, gente. Alimentação é de fundamental importância. Tem aquela brincadeira de que peixe morre pela boca, não é verdade? Então, alimentação é muito importante. Você comer as coisas mais leves, legumes, frutas, entendeu? Onde tem mais as vitaminas B. E aí essa pessoa realmente diminuir, entendeu? A gordura, as frituras, as massas, né? E isso com certeza ela vai sentir-se melhor, vai sentir uma pessoa mais bonita e aí ela também vai responder muito melhor o tratamento que está se fazendo. E aí, só lembrando um pouquinho que o senhor estava falando agora há pouco a respeito da qualidade de vida que a mulher perde no trabalho, né? Alguns dias, durante todo o mês dela, a respeito disso. E aí teve uma curiosidade durante a nossa pesquisa para poder falar hoje aqui no Mulheres Antenadas sobre a TPM, é a respeito de que mulheres que convivem no mesmo ambiente, elas têm um ciclo mais ou menos que programado, né? Elas menstruam num determinado período. Então, eu fico imaginando uma empresa onde tem 10 mulheres e com convívio, elas começam a menstruar naquele mesmo período. Então, vão ter TPM, né? Todas juntas. Então, assim, que é um problema de saúde, né, que as empresas também precisam ficar atentas a isso, às suas funcionárias, e não achar que está estressada porque aconteceu algum outro problema. Então, explica só um pouquinho pra gente, então, a respeito dessa curiosidade, que eu também não sabia. Eu acho que você tocou numa questão importante, a questão das empresas. Porque ali elas estão se vendo, até por questão delas econômica, claro, entendeu? De ter mais lucro, se elas cuidarem bem dos seus funcionários, entendeu? Tiver ali um programa de exercício físico naquela empresa, respeitar o momento daquela paciente, daquela servidora dele, obviamente isso vai acontecer. Porque, veja bem, é igual... Assim, você vai num restaurante muito bom, aí você vê, tem dois, mas quando vai muita gente, todo mundo vai para aquele lugar e aquele outro Eles pode vão ganhar ser bom. muito mais se respeitar as funcionárias, porque vão deixar de faltar, né, doutor Não Charles? tenho dúvida, porque é o que nós estávamos né? dizendo, que era um problema econômico. Se ficar faltando é ruim para a empresa, não é? Vai ser ruim para a empresa. Então, se a empresa pegar, olhar isso com carinho, der exercício físico, entender aquela mulher naquela hora certa, eles vão ganhar, como você disse, Luciano, muito mais, porque essa pessoa vai produzir mais. Com certeza. Ela vai se sentir amparada, vai sentir melhor e ela vai produzir e vai gostar daquela empresa, entendeu? Então, não é o cara ser bonzinho, dono de uma empresa, é ser inteligente, claro, e respeitar além da empresa, a mulher. Os colegas de trabalho, né? Porque não tem coisa Dr. pior, Charles, tá nervosa e aquela piadinha. Para você que está nos assistindo, estamos com o Dr. Charles aqui no estúdio, falando sobre TPM. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final, já chegou ao final, né, Claro, Tati? nós vamos agora só finalizar o primeiro bloco, mas não saia daí, porque nós vamos voltar com o Dr. Charles, porque no próximo bloco vamos responder algumas perguntas das nossas telespectadoras.